Parashá Nassô. Não sei se todos sabem, a palavra Nassô significa contar, contagem, né? Na verdade. Essa Parashá vai de Números 4:21 a 7:89. A Haftará é Juízes, vai de 13:2 a 25. E a porção do Berit Hadashá é Lucas 13:1 a 14:35, que nós comentamos ontem. Inclusive, Deus trouxe um entendimento para nós a respeito de uma das parábolas de Yeshua. Meu irmão, essa paraxá, ela ela tem muita coisa interessante, muita coisa importante, né? Até o irmão falou de uma delas, né? Que é a bênção sacerdotal. Como é que chama aquele negócio que marca o gado com calor? Eu não sei o nome daquilo. O Antônio não está aí. Agora nem faz mais com fogo, né? Faz com... Não, antes eles estavam fazendo, não sei se é com nitrogênio muito gelado, uma coisa assim. E agora também faz com laser, né? Mas antigamente era um ferro que eles deixavam esquentando, né? Não, para o animal não é. É para a gente, para o animal não. Aí queimava ali, saiu o nome do dono ali, não é? E aí todo mundo sabia quem era o dono do animal. Na realidade, o que o Ricardo acabou de nos presentear aqui, que é a bênção sacerdotal, é que marca o nome de Yud-Heh Vav-Heh em nós. Você lembra que Yeshua, antes de partir, subir ao céu, ele reuniu a igreja ali no monte onde ele ia partir, e a bênção que ele deu, vamos dizer assim, para o início da igreja, é a bênção sacerdotal. Yevarech Adonai Veismereh. Tem muita gente que confunde Yeshua com o Pai, mas aqui já não se confunde mais, né? Sabe quem é o Filho, sabe quem é o Pai. Porque a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Senhor, único Elohim, e eu, seu enviado. Essa é a vida eterna. Então, eu acho que está bem esclarecido aqui. Amém? Glória a Deus. Então, essa paraxá tem muitas coisas interessantes. Eu peguei duas. Não que as outras não tenham importância ou essas sejam mais importantes. A questão foi que eu senti no coração de falar sobre essas duas coisas, né? A primeira é que o Senhor manda Moisés e Arão contar a tribo de Levi, não é? Manda contar, por isso que chama Nassô, né? Nassô. É por essa razão. Eu não sei se você sabe, a tribo de Levi foi dividida em 3 príncipes: Coate, Merari e Gerson, né? Onde a gente fala coatitas, meraritas e gersonitas, né? E esses 3 formaram as clãs levíticas, que ficaram responsáveis por diferentes funções e serviços no tabernáculo e posteriormente no templo. Amém? Até tem um muito conhecido da igreja que todo mundo fala, mas ninguém sabe, que é João, que chamam de João Batista. Batista não é sobrenome, né? Na realidade, Batista é no grego, né? Mergulhar nas águas, né? Aí parece que é um sobrenome, né? João Batista. Por isso que eu gosto de dizer João o imersor, para não confundir as coisas. Amém? Ele é Levi, não é? O pai dele é Cohen Gadol, e se o pai dele é Cohen Gadol, ele é descendente de Arão. Então, João é descendente de Arão, e João é um Cohen Gadol, e ele faz parte do serviço sacerdotal. E às vezes as pessoas nos perguntam por que João não estava no templo, mas estava no deserto. Porque o templo estava corrompido. E quem é santo não se mistura com a corrupção. Amém? Muito claro isso, né? Então, a contagem de cada clã, né, dos levitas
Está assim descrito lá em Números 4, 21 a 23. Disse mais Iud-Rei a Moisés: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo as casas de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50. Os contarás, a todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Então, o Senhor mandou chamar, né, dos gersonitas, aqueles homens de 30 anos para cima, diferente da contagem de guerra. Para a guerra é de quanto, você sabe? De 21 para cima. Para o serviço sacerdotal não é de 21, é de 30 para cima. E a contagem de Coate, esqueci de dizer até, perdão, João é coatita. Viu? A contagem de Coate e de Merari são iguais, de 30 anos aos 50. Você pode verificar anteriormente na Bíblia, eu não falei deles, porque a Paraxá começa de 4:21 da contagem de Gerson. Então, a idade inicial de 30 anos não é à toa. Talvez ela passaria despercebida se não fosse alguns acontecimentos interessantes nas Escrituras. Eu sei que você já sabe que a palavra de Deus responde ela, né? Então, se você penetrar nela, você vai ver a resposta para todas as coisas. E 30 anos não é à toa. Deus não falou assim, eu acho que é melhor de 30. Tanto é que ele falou que para a guerra é de 21 para cima, não é? Agora, para o serviço sacerdotal é de 30. É um período maior, não é? Então, nós vamos entender por quê. Veja o que aconteceu em Gênesis 41, 46. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, a primeira coisa que nos chama atenção é que José, ele vai à presença de Faraó aos 30 anos. Ou seja, ele começa o seu governo, vamos dizer assim, ou se você quiser, o seu ministério, aos 30 anos de idade. Está vendo aí, José se torna governador no Egito exatamente com 30 anos. Veja também, 2 Samuel 5, versículo 4. Presta atenção, 30 anos tinha Davi quando começou a reinar e reinou por 40 anos. Davi também começa a reinar aos 30 anos. José começa a reinar aos 30, Davi começa a reinar aos 30. Será que isso é uma coincidência? Davi também começa a reinar aos 30 anos. E, meu irmão, não para aí. Arão, pai da linhagem sumo sacerdotal, Arão é Levi. Ele foi escolhido como a família de sumo sacerdote. Uma coisa é o sacerdote, outra coisa é o sumo sacerdote. Para sumo sacerdócio, Deus escolhe Arão e seus filhos. Não é? Por isso que eu chamo ele pai da linhagem sumo sacerdotal. Era da família dos coateus, ou coatitas, ou descendente de Coate. Como João, o batizador, era filho de Zacarias, um sumo sacerdote do templo, ele também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão e, portanto, descendente de Coate. Logo, João iniciou seu ministério com que idade? Você já até sabe, 30 anos, porque esse é o mandamento do Senhor. 30 anos exatos na obediência
do que Yud-Heh-Vav-Heh estabeleceu para os clãs levíticos, Coate, Gerson e Merari. E mais ainda, nos chama a atenção a respeito de alguém extremamente importante nas nossas vidas, o nosso Salvador. Veja em Lucas 3:23, ora, Yeshua, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 40 anos. 30 anos. Está vendo aí? Sendo como se cuidava, filho de José, filho de Eli, etc, etc. Yeshua também inicia seu ministério aos 30 anos, pois Yeshua se tornou sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Yeshua não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá, de onde não se fala de sumo sacerdócio, mas Yeshua, houve uma mudança na lei, e Yeshua, que é da tribo de Judá, se tornou Cohen Gadol pela ordem de Melquisedeque. Logo, o seu ministério também começa aos 30 anos. Mas não só porque ele é sumo sacerdote, mas porque ele é rei. E os reis começam a governar a partir dos 30. Amém, meu irmão? Você está percebendo que tem algo aí de importante, né? Ele não é sacerdote pela ordem levítica, eu acho que vocês já entendem isso, porque Yeshua é da tribo de Judá, de onde não sai sacerdote sim reis. Todos os quatro, eu só falei dos quatro, José, rei Davi, João Batizador, Yeshua, nosso Salvador, chamado Filho do Homem, seguem o marco de início de ministério que Yud-Heh-Vav-Heh estabeleceu para os levitas no serviço do tabernáculo e posteriormente no templo. Agora a pergunta é, por que Yud-Heh-Vav-Heh escolheu a idade de 30 anos para iniciar ministério? Você tem uma resposta? Por quê? Não é? É de se perguntar por que o Senhor escolheu a idade de 30 anos. Não é um número aleatório. O Senhor não falou assim, eu acho melhor 30 anos. Não é? Ele não fez isso. Não é um número à toa, aleatório. Nesse período de 30 anos, o Senhor prepara aqueles que são chamados para o seu serviço a partir do ventre da sua mãe. Não é? A partir do ventre da mãe, aqueles que são chamados, eles começam a ser preparados pelo Senhor. Amém? Pois não é um número aleatório. Trata-se de um tempo de formação estabelecido por Yud-Heh-Vav-Heh, destinado a moldar vidas para que o sirvam em fé e santidade. Então, esse é um período de preparação, não são 21 anos, são 30 anos de preparação. Na Bíblia, o valor 30 corresponde, sabe que letra, vocês que estão estudando hebraico? Lamed. Por que representa Lamed? Por que Lamed é 30? Porque naquela época não se tinha números. A contagem era feita pelas letras também, entendeu? Se você abrir a Torá, livro agora, você nota que eles contam pelas letras. Tem um númerozinho lá para você aprender, mas eles contam pela letra. Os capítulos, os livros, entendeu? É contado pela letra, não sei se você sabe. E a letra Lamed equivale ao valor 30. E veja que coisa interessante. O Lamed é a única letra que sobressai, que vai acima de todas as outras letras. É a única. Por que sobressai? Você lembra do rei Saul? O que a Bíblia fala dele? Que ele da cintura para cima sobressaía sobre todos em Israel. Ou seja, Lamed, ou seja, 30. Simboliza o que? Aprendizado e crescimento espiritual acima dos outros. Acima, que eu quero dizer, além. Amém? É a única letra que se eleva acima da linha, representando a vontade divina de colocar como cabeça
e não como cauda, em função no reino dos céus. Quando você é preparado por 30 anos, você pode ter certeza que você vai ser colocado como cabeça e não como cauda. Mas para você ser cabeça, você precisa passar pela preparação do Criador. Veja a posição que Hilde Revolviré colocou José, como cabeça no Egito para preservar a vida de Israel. A mesma coisa com Davi. Davi se tornou a cabeça de Israel, porque as tribos de Israel chegaram para Davi e falaram: Davi, nós somos a sua carne e seus ossos. Então Davi é o quê? Cabeça. Está vendo aí? João foi adiante de Yeshua como ponta de lança, cabeça. Está entendendo, gente? Preparar o caminho. E veja o que é dito sobre Yeshua em Efésios 1, de 20 a 23. Presta atenção. Que manifestou em Mashiach, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Que posição que ele tem. A direita do Pai nos céus. Acima de Lamed, 30. Por isso que ele começa aos 30 anos. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio. O Lamed, ele está acima de todas as... É a única letra que a cabecinha fica lá em cima. Você já percebeu isso? Quem está estudando hebraico sabe. Você vai ver que o Lamed está acima de todas as outras letras. Todas as outras letras estão abaixo. Então, Yeshua é preparado até 30 anos. Aí você pergunta, como que ele é preparado até 30 anos? Desde que ele nasceu, o Senhor vem preparando ele para que aos 30 anos ele inicie o ministério. Amém? Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, na época que o apóstolo estava vivendo, mas também nesse século. E não só nesse que nós estamos vivendo. Se houver outros séculos, também nesses outros séculos. Mas também, no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Então ele está acima de todo mundo. E sobre todas as coisas, não é só sobre pessoas ou sobre anjos, coisas também. E constituiu ele como o quê? Cabeça do corpo. Aqui, na verdade, no original, não é igreja, né? É assembleia. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Na Bíblia, o número 30 simboliza maturidade, responsabilidade e prontidão para grandes missões espirituais. 30 anos, se você está sendo preparado, você pode contar que é 30. Que Deus vai te moer, vai te espremer, vai te empurrar no muro branco. Você vai pensar até que você vai morrer. Você nem vai aguentar, mas você vai aguentar sim. Amém? E quando você sair, você sai para não ser cauda, mas cabeça. Não para ficar embaixo, mas para ficar por cima. Mas precisa passar por isso. Precisa ser humilhado. Por isso que ele fala assim, aquele que se humilha será. Está entendendo? Ao mesmo tempo, a preparação espiritual é um processo contínuo na própria vida que leva ao que foi chamado a confiança, fidelidade, santidade e fé única e exclusivamente em Yud Revaviré. Aí você diz, eu só tenho fé em Yud Revaviré. Você tem fé no salário. Se você não recebe salário, você fica zangado. Não estou falando só de vocês, nós somos assim. Mas Deus precisa nos moer, precisa nos mostrar
Não é que ele não queira que você receba salário. Não é que está errado você receber salário. Nada disso, está tudo certo. O problema é a confiança que nós colocamos nessas coisas. Esse que é o problema. O problema não é o salário que tu ganha, tomara que tu ganhe até mais. Mas o problema, meu irmão, é a confiança que colocamos nisso. E eu falando aqui parece uma coisa lógica, mas na vida a gente acaba confiando no salário. Por isso que Abacuque falou assim, gente. Ó, Abacuque passou por isso. Ainda que não haja gado no curral. Eu vou modernizar. Ainda que não haja um salário no banco. Ainda que eu não tenha carro. Ainda que eu não tenha onde morar. Ainda que eu não tenha o que comer. Ainda que eu não tenha o que vestir, o que beber. Ainda assim eu exultarei, terei gozo no Deus da minha salvação. Mas geralmente, o salário faltou, o que a gente faz? Fica triste. Reclama, chuta pedra, zanga. É ou não é? Então ainda não estamos exultando, como Abacuque falou. Agora, eu pergunto a você, quantas vezes Yeshua se preocupou com a grana? Vou dizer uma coisa para você. Yeshua sabia que ele estava sendo roubado? Até quem roubava. Ele sabia. Mas você viu ele? Caramba, aí, vigia aí, vamos pegar o cara. Você viu? Senão, como é que eu vou fazer para comer amanhã? Ele nunca fez isso. Ele sabia que estava sendo roubado, mas ele não confiava no dinheiro que entrava. Ele confiava no Pai. Às vezes, a gente falando assim, parece lógico, mas é extremamente difícil nós mudarmos essa realidade. É difícil, porque nós fomos educados assim, desta maneira, dependente dessas coisas. A palavra de Deus nunca disse que nós não temos que ter essas coisas. Ela não diz isso. O que ela está dizendo é a dependência que nós temos delas. Esse é que é o problema. E quando Deus chama esses homens, Deus, durante 30 anos, prepara eles para isso. Olha José. José perdeu família. José foi vendido, traído. José foi para um país onde ele não falava a língua do país, teve que aprender a falar a língua do país. Você já parou para pensar nisso? Foi acusado injustamente, preso. Tanto é que dentro da cadeia ele fala, lembra de mim, lembra de mim. Ninguém lembrava, porque Deus não queria. Mas quando ele fez 30 anos, Deus olhou para o coração dele, ele já estava humilhado. Ele já era humilde. Já não confiava na família, já não confiava no braço do homem, já não confiava na capacidade dele, só confiava no Criador. Agora ele está pronto. Agora eu vou colocar ele diante do faraó no Egito, e ele será cabeça sobre as nações. Amém, meu irmão? Hein? Está preparado? Então, meu irmão, este processo é cuidadosamente preparado e conduzido, sabe por quem? Pelo Criador em particular. Não é por anjo, é pelo Criador. Esses dois aspectos se entrelaçam. A idade de 30 anos marca um momento em que os escolhidos estão prontos para servir. E o caminho da preparação espiritual é o percurso que os conduz até essa plenitude de fé e prontidão. Precisa ter fé. Então Deus vai, vamos dizer assim, vai aplicar você a fé. Você não pode confiar em nada, você não pode confiar no seu salário, no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu carro, na sua casa. Você tem que confiar nele. É por isso que Yeshua fala assim, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais
coisas lhe serão acrescentadas. Isso é uma garantia. Nós é que temos dificuldade de mudar isso. Eu tenho dificuldade, você tem dificuldade, porque o dia a dia nos educa, nos prendendo à dependência dessas coisas. Ah, Rafael, eu não sou assim, não é assim, meu irmão. Se faltar o dinheiro, você fica empurrado. Fica ou não fica? Nós ficamos, gente. Infelizmente, nós ficamos emburrados. Nós nunca tivemos fome. Você já passou fome? Eu também não. Agora, e se nós passarmos fome? Você vem aqui glorificar o Pai? Ou você vai dizer que não veio porque não tem comida? Você vai dizer que não vem porque não tem carro, não vem porque não tem dinheiro? Ó, quem que você teme de fato? É o dinheiro, é a comida. Porque você não faz algo por causa daquilo. E se eu não faço algo por causa daquilo, quem manda na minha vida é aquilo. É ou não é? É claro que é. Se eu não me prostituo porque o Senhor falou para não fazer, eu não o faço por causa dele. Então ele é que é o meu Senhor. Deu para entender? Se eu não consigo parar de fumar, é porque o meu Deus é o cigarro. Porque é ele que manda na minha vida. Se eu não consigo ficar feliz porque o salário é baixo, o salário é meu Senhor, ainda que eu seja um crente. Deu para entender? Ah, Rafael, então é proibido querer ganhar mais? Não, meu irmão, não é isso que a palavra está ensinando. A palavra, olha só, Davi foi rico. Mas você já viu Davi reclamando, algum momento, quando ele era perseguido por Saul? Ó vida, ó céus, tudo acontece comigo. Você viu ele fazer isso? Ele foi perseguido, passou fome. Foi ou não foi? Ele teve que comer o pão da presença. Ele teve que comer, ele está passando fome, gente. Mas você viu ele reclamando? Ele falou, você tem alguma coisa aí para a gente comer? Porque a gente não tem comida, está no deserto. Não tem. Perseguido. Mas ele não mudou o humor dele por causa da falta do alimento. Deus estava preparando ele. Tanto é que ele é um dos reis mais ricos que a humanidade já viu. Foi Davi. Salomão foi muito mais, mas Davi foi um rei muito rico. E você não vê ele reclamando quando ele passou necessidade. José se tornou o homem mais rico do Egito, o segundo, né? Porque Faraó era o primeiro. Não é? Eu não vou dizer terceiro, porque tinha a esposa de Faraó, mas a esposa de Faraó e Faraó é uma só carne. Agora, ele era o segundo no reino. E você não viu ele reclamando porque foi lançado na cadeia, porque ele não tinha salário, porque os irmãos dele venderam ele. Você não vê José reclamar. Gente, não reclame. Amém, meu irmão? Não reclame. Glorifica a Deus. Deus pode mudar a sua situação hoje, mas nós precisamos aprender a dar graças. Por isso que a palavra diz assim, a tudo dai graça. Israel chegou a ponto, Israel nisso eles aprenderam, porque às vezes tinha uma uvinha pequenininha assim, Israel dizia, não dai graça, porque isso é bênção. Ó, em vez de falar assim, pô, que droga de uva, essa pequenininha, joga fora. Isso aqui é glória, isso aqui é graça. Obrigado, Senhor. Ó, já muda. Deus gosta de um coração grato, não de um coração reclamando de tudo. Porque o momento, às vezes, é um momento que está te ensinando. E é necessário você ter necessidade. Porque o homem só se torna dependente do Senhor quando tem necessidade, ou não é? Tanto é que a Bíblia diz que não são muitos ricos que se convertem. São. Não tem necessidade. Deus tira tudo do homem porque o mundo traz a ilusão em nós. E se nós temos tudo, não precisamos de Deus. Essa é a ilusão do mundo. Amém? Então Deus faz o quê? Tira tudo, tira a família, afasta a família. Ninguém liga para você, churrasco lá comendo, ninguém te convida, carne sobrando, ninguém fala, pô, dá um pedacinho pro sujeito. Sabe por quê? Não é porque eles não querem, é porque Deus não quer. Amém?
Veja José, até chegar aos 30 anos, e o de Reu preparou com a rejeição de seus irmãos. Meu irmão, você pode ter certeza, quando Deus começa a te preparar, a primeira coisa que acontece é rejeição. Eu já sei até por quê. Porque nós precisamos da aprovação um do outro. É ou não é? Hein? Quando você se arruma para você ou para outro dizer, ó, lindo. Hein? Para você receber o ó, lindona. É ou não é? Se alguém chegar e falar, puto, tá horroroso. Cara, tu mata a pessoa. Não mata? Nós precisamos da aprovação de um do outro. Nós buscar, não busco não, busca sim. Para com isso. Lembra da escola? Você gostou daquele grupo lá? O grupo fumava. Você ia fazer o quê? Para estar no... Ser aprovado pelo grupo. O grupo se prostitui, você se prostitui também. O grupo fuma maconha, você fuma também, porque você quer ser aprovado por eles. Então a primeira coisa que Deus faz é te colocar, sabe aonde? No deserto. Pronto. E pior que no deserto a gente ainda procura alguém debaixo da pedra, para alguém aprovar a gente. Ou até para você dizer assim, puxa, eu sofro tanto, coitado de mim. Não é? Não é assim que a gente faz? É assim. Então a primeira coisa que Deus coloca é a rejeição por nós. Você pode observar, José foi rejeitado pelos irmãos, Davi foi rejeitado pelos irmãos. Os irmãos de Davi chamavam Davi de orgulhoso. Todos rejeitaram Davi. O rei queria matar Davi. O povo que Davi ajudava, Davi perguntou, Senhor, essa cidade vai me entregar a Saul? A resposta de Deus. Vai, Davi. Ué, mas eu ajudei eles. Vai te entregar, Davi. Já tem gente lá. Já tem gente lá indo falar para Saul que está aqui para te pegar desprevenido. Sai daqui. Todo mundo. Porque Deus nos prepara. Porque você não pode depender de homem nenhum. Nenhum. A dependência tem que ser dele, de Elohim, não dos homens. A aprovação tem que vir dele, não dos homens. O homem pode te aprovar em coisas terríveis. Por exemplo, eu só entro no grupo porque cheiro cocaína. E os caras, quando você cheira muito, ó, beleza. Todo mundo te aprova. Mas vai todo mundo para o inferno. Morre também. Entende, gente? Então, aos 17 anos, ele foi vendido pelos irmãos aos árabes, que o venderam para o Egito. Ficou dos 17 anos aos 28 como servo na casa de Potifar, no Egito. Acusado injustamente pela mulher de seu senhor, foi lançado no cárcere sem nenhuma culpa. E pior, sem julgamento. O repórter chegou e falou, cadê os seus advogados? Eu não tenho advogado nenhum. Você vai se defender? Vou. Ficou na cadeia 2 anos. Ficando por 2 anos preso injustamente. Foram 13 anos de sofrimento e luta em terra estranha. Não tinha, papai me empresta o carro. Papai me ajuda, mamãe. Mamãe, estou sofrendo tanto. Teve um dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim, Rafael, como eu gostaria de deitar no colo da minha mãe e chorar. Eu falei, pois é, por isso que a tua mãe não está aí. Porque Deus quer te preparar e você não pode chorar no colo da mamãe. Amém, meu irmão? José não tinha colo de mãe, não, cara. Para os 30 anos, sair do cárcere para o palácio e se tornar o segundo no maior império da época. Meu irmão, jamais José imaginaria isso. Imaginaria? Que Deus o colocaria na maior nação do mundo, gente. Ele nem era egípcio, cara. Para pensar comigo. Estranho no Egito. Teve que aprender a falar egípcio. Teve que sofrer 13 anos.
para depois Deus colocá-lo como cabeça e não como cauda. Será que estamos preparados para isso? O Senhor tinha para ele ser cabeça e não cauda, está por cima e não por baixo. E Davi, o mesmo processo, separação de família, foi rejeitado pelos irmãos, perseguido pelo rei Saul. E o que dizer de Yeshua, meu irmão? O que dizer de Yeshua? Yeshua, a nação de Israel inteira rejeitou. Aí você pensa assim, não, mas foi só Israel que rejeitou. Roma pegou ele e fez o quê? Deu beijinho? Fez a mesma coisa. Aí, olha por que ele passou. Logo que foi batizado nas águas, olha que coisa, aos 30 anos, o espírito de Yud-Heh-Vav-Heh veio sobre ele e o conduziu para onde? Deserto. Tem que ir para o deserto. Diga assim, eu tenho que ir para o deserto. Ninguém fala. Você tem medo, meu irmão? Hein? Está com medo? Às vezes tem que ir para o deserto, meu irmão. Deus quer te preparar, quer te encher de fé. E Yeshua não ficou pouquinho, não. 40 dias no deserto em jejum. Passando o quê? Frio, calor. Deve ser um incômodo terrível, gente, porque de dia no deserto é extremamente quente. De noite, extremamente frio. Passando fome. Poxa, só incômodo. Será que conseguia dormir? Areia quente, areia fria. Escorpiões, cobra. Vai dormir, tem medo de escorpião, de cobra. Tem uma série de fatores que a gente não para pensar. 40 dias, para ser, sabe o quê? Tentado pelo diabo. Olha só, o próprio pai pegou Yeshua e levou ele no deserto para o diabo tentar ele. Para pensar. Olha, a prova de Yeshua nenhum de nós suportaria. Amém? Eu estou falando só da parte física, mas tem a parte espiritual. O demônio veio com tudo para arrebentar Yeshua. Você pode imaginar. Veja em Lucas 4, de 1 a 2. Yeshua, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito. Ele não foi de vontade própria, foi levado pelo Espírito. Ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Naqueles dias, não comeu coisa alguma e, terminado eles, teve fome. Você sabe por que fala que 40 dias ele não comeu e, terminado, teve fome? Porque o organismo, você sente fome. Se você não comer, o organismo vai na gordura. Aí a fome passa. Aí vai indo. Enquanto tiver gordura, vai indo. Yeshua deve ter saído dali assim. O organismo vai tirando a gordura, tirando a gordura. No final de 40 dias, para Yeshua já não tinha mais gordura. Aí o que ele sentiu? Fome. E deve ter sido uma fome avassaladora. Porque o diabo já chegou logo dizendo, transforma a pedra em pão. Como que ele é bonzinho. Né? Então, meu irmão, depois disso foi rejeitado por seus irmãos, os judeus, julgado por eles injustamente e entregue na mão dos gentios, para que também os gentios o rejeitassem e o matasse sem ele ter nenhuma culpa. Sabe por quê? Porque Yud-Heh-Vav-Heh o estava preparando para ser cabeça e não cauda, para ter preeminência. Às vezes a gente quer ser cabeça, mas não quer passar por isso. E você sabe que a mulher reclama? Porque quando ela casa, o cara não passou por isso, então ele fica um cabeça bocó. Um cabeça meia boca, aí a mulher reclama, não aguenta, porque o cara é meia boca. Pois é, a mulher sofre 2 vezes. Porque o cabeça meia boca, uma cabeça
Porque tem, porque tem que passar. Para ser cabeça, tem que passar na mão de Yud Re Vav Re, meu irmão. Senão, não é não. É uma cabeça torta. Tá bem? Então, depois disso foi rejeitado, já li, né? Já falamos sobre isso. O Estado, o Senhor estava preparando para ele ser cabeça e não cauda, e ter preeminência, ou seja, ocupar o lugar mais elevado, ter supremacia ou primazia sobre todos os demais. Lâmede. Deus quer transformar em lâmede, em cabeça. A pessoa não quer, a pessoa rejeita. Veja o que se diz de Yeshua em Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da congregação, é o princípio e o primogênio dentre os mortos, para que em tudo tenha o quê? Preeminência. Seja o principal. Então, para que ele chegasse a esse estado, até 30 anos, o Senhor o preparou para isso. Está vendo? Não por acaso, Yud Re Vav Re estabeleceu o marco dos 30 anos. Todos os que foram chamados, inclusive a tribo de Levi, passaram por esse período de preparação, no qual o Senhor molda em seus corações tudo o que é necessário para que assumam a posição, para que o foram chamados, a posição de cabeça e não de cauda. Outra coisa interessante nessa paraxá, está lá em Números. Agora, você entendeu esse negócio da cabeça? Você quer ser cabeça? Hein? Quer ou não quer? Quer, quer estar por cima e não por baixo? Quer emprestar e não tomar emprestado? Então, deixa o Senhor te preparar. Amém? Quando você estiver no deserto, não fica murmurando, não, porque senão, ó só, quem murmura fica no deserto rodando até morrer. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, o deserto pode forjar cabeças ou pode matar. Então, você decide o que você quer no deserto. Porque aquela geração toda que saiu do Egito morreu no deserto, porque murmurou e não creu. Ainda que Deus os tenha preparado, eles não creram. Amém? Outra coisa interessante nessa paraxá está lá em Números 5, de 1 a 3. Disse mais Yud Re Vav Re a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo Metzorá. Guardou essa palavra? A todo Metzorá. Já falamos sobre isso. E a todo o que padece fluxo. Rafael, que fluxo é esse? Menstruação, ejaculação. E a todo o que está imundo por ter tocado um morto. Tanto homem como mulher. Antes que alguém diga, Deus só fala para a mulher. Tanto homem quanto mulher. Os lançarei fora. Para fora, sim, para fora do arraial, os lançarei, para que não contamine o seu arraial, no meio do qual eu. Gente, isso é muito interessante. Primeiro, eu quero esclarecer mais uma vez que onde na sua Bíblia está leproso, na realidade a palavra em hebraico é metzorá, que é aquela pessoa que possui saraat. Amém? Não é doença médica comum, como foi traduzido, lepra ou hanseníase. Não é. Amém? Se você conversar com os rabinos, quem conhece hebraico, você vai ver que ele vai dizer para você que não é. Isso foi traduzido errado e permanece errado até os dias de hoje. Tá? É uma condição espiritual que se manifesta fisicamente, geralmente associada a pecado como hará, malé. Não, sabe o que é lashon hará? Língua maligna. É porque os outros ficam botando língua má, para ficar mais suave. É língua maligna. Então, quando eu falo mal de alguém, minha língua é
maligna. Ou seja, falar negativamente sobre alguém, o orgulhoso e outros comportamentos pecaminosos. Então, esses pecados, Deus fazia expressar fisicamente. Amém? Você lembra de Miriam? Ela falou mal de quem? De Moisés. Ela chamou o outro irmão lá e falou, pô, Moisés, qual é? Tem cascudo nesse garoto aí. Fala sério. Deus só fala com ele? Eu, hein? Fala com a gente também. Ah, Deus fez o quê? Cuspiu no rosto dela. A Bíblia diz que é na cara mesmo. Cuspiu na cara. E ela apresentou a Metzorá. Ela foi portadora, né? Ela foi Metzorá. Por isso que ela foi isolada. É disso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de lepra, hanseníase, como você pensa. Amém? O original não é isso. O original é isso que eu estou mostrando a você aqui. Tá? Será, tá? Não é doença médica, tá bom? Guarda isso no seu coração. O Senhor está mandando tirar do meio do arraial toda pessoa imunda. Geralmente, quando você vai conversar com as pessoas, elas dizem que isso é por causa de problema higiênico. Não é. Tem nada a ver com higiene. Amém? Ah, não que a gente não tenha que fazer higiene, hein? Não é 8.800, não. Você tem que fazer a sua higiene normal. Mas a palavra não está falando disso. A palavra está falando de outra coisa. Vamos ver o que é. Essa impureza manifesta-se de diferentes formas. Essa impureza que Deus está falando se manifesta pela tsaraat, que é a consequência de pecados como lashon hará, orgulho, etc, etc. Pelos fluxos corporais, que nos lembram a fragilidade da vida. Por que fluxo? Seja na menstruação, onde o óvulo não fecundado é descartado, é célula morta. Seja na pulação, só para falar bonito, na pulação noturna. Falei bonito, né? O que significa isso? Ejaculação. A semente que foi ejaculada ali, ela foi semeada? Ela morre, ela seca, tá bom? Em que a semente não é semeada e pelo contato direto com o morto, que é a separação máxima da vida. Todas essas situações apontam para estado de impureza espiritual que exigem purificação para que possa ter comunhão com Yud Reva Virê. Estas são condições físicas que provocam situações espirituais que impedem a vida de fluir no meio físico. É ou não é? Menstruação, óvulo que não foi fecundado. Vida que foi impedida. Ejaculação noturna. Acontece. A menstruação também acontece. Mas todos dois refletem o quê? O impedimento do prosseguimento de vida. Concorda? Então isso é impuro. Tá bom, meu irmão? É isso. Impedem, eu encontrei esse negócio, impedem a vida de fluir no meio físico e nos separam do Criador da vida. Porque ele é vida. Ele cria a vida e ele é a própria vida e nele está a vida. Então tudo que é morte é imundo. É claro, é simples de entender, pois Yud Reva Virê é criador, sustentador e preservador da vida. Ele preserva a vida, ele não destrói vida. Não é ele que veio para matar, roubar e destruir. É o diabo. As pessoas às vezes não entendem. Ele é preservador de vida. Ele quer preservar a sua vida, a minha vida. É claro que isso não são condições higiênicas como muita gente quer. Não tem nada a ver com higiene. A Bíblia não está dizendo para você não tomar seu banhozinho, não ser higiênico. Seja, mas isso aqui não tem nada a ver com higiene. Amém? Na verdade, são condições de imundícia espiritual. É condição física que me leva à imundícia espiritual.
E aí impede de estar próximo do Criador. Você precisa entender que o de Rebaverê está habitando no meio do povo de Israel, gente. Olha que coisa. Ele está se fazendo presente lá. Ele mesmo disse isso, Levítico 26:11. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma... Ó, Deus tem alma. Quem tem alma aí, levanta a mão. Todo mundo tem? Deus também. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, eu tenho alma porque ele tem alma. Não é o inverso. Amém? Então, a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós. E serei vosso Elohim, vós o meu povo. Ó, teve outro lugar que Deus andou? No meio dos homens? Teve ou não teve? Onde é que Deus gostava de passear? Por que Deus não falou para Adão e Eva, Adão e Eva? Ó, se você tiver menstruada, não pode chegar na minha presença, Adão. Se você ejaculou, você não pode ficar na minha presença. Se você tocou morto, não pode ficar. Por que Deus não falou isso para Adão e Eva? Porque não tinha morte, não tinha menstruação, não tinha ejaculação que jogava semente fora. Amém, meu irmão? É por isso. Nem o cocôzinho de Adão e Eva era ruim. É porque Deus falou para Israel, Israel, todos vocês carregam uma pazinha. Quando for fazer cocôzinho, xixizinho, cava primeiro um buraquinho, faz ali dentro, cobre bonitinho, bota um sinal, fiz aqui. Porque eu sou Deus santo e passearei no meio de vós. Deus não falou isso para Adão e Eva. Por quê, gente? Porque as nossas fezes, os nossos rejeitos, têm animal morto. Você come galinha, galinha animal morto ou já nasce assim mesmo? Tem gente que não conhece galinha, né? Não sei. Tudo morto, a gente só come coisa morta. Então, as nossas fezes e urinas, elas são imundas espiritualmente. Amém, meu irmão? Fisicamente e espiritualmente, tá bom? Adão e Eva só comiam o quê? Caqui, manga, alface. Churrasco de Adão era, pô, leva o cebolão roxo. Eu levo a cebola roxa. Entendeu, gente? Não tinha morte. E se não tem morte, é puro. Deus pode passear tranquilo, que ele não vai matar ninguém. Tá bom? É isso, entende aí, tá? E todas essas imundícias indicam morte. E o de Rebaverê é o Senhor da vida. Ele é o criador da existência espiritual, inclusive dos anjos. Você já parou para pensar que ele criou a vida dos anjos? Quem já meditou nisso? Diferente da nossa. Então Deus tem capacidade de gerar vidas diferentes. E isso reflete na quantidade de animal que nós temos. Você já pensou nisso? Hein? Eu pensei. Ele criou a vida do anjo diferente da nossa vida. É ou não é? Ah, nós precisamos de oxigênio, o anjo precisa? Não. Ah, ó, não. O anjo é punk. Ele entra aqui na terra igual uma luz. Chuf, rápido. E ele sai da terra rápido. A gente não consegue nem atravessar a parede. Então, ele pode respirar oxigênio ou não. Ele entra aqui e sai daqui. É ou não é? Ele pode se transformar em labareda de fogo. Ele pode parecer um homem igual a gente. Então, é uma vida completamente diferente da nossa. E também Deus criou a vida terrena. E eu acho que a variação de vidas de animais aqui reflete que Deus pode criar variedade de vidas diferentes. Se ele criou miríades de milhares de milhões de seres, gente, tem ser que a gente nem sabe que existe. De tudo quanto é tipo. Um dia a gente vai ver. Muito grande. Mais ainda, ele possui vida em si mesmo, sendo a própria fonte e essência da vida. Veja em João 5,26, porque assim como o Pai é Yud Revavirê, não é Trindade não, nem é Yeshua. O
pai é Yud-Heh-Vav-Heh, tem vida em si mesmo. Assim também tem o filho, Yeshua, ter vida em si mesmo. Ele deu ao filho ter vida em si mesmo. A origem da vida é o pai. Ele deu ao filho ter vida em si mesmo. Por isso que o filho é a imagem expressa do Deus invisível. Amém? Veja também Atos 17, 24, 25. O Elohim que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas. Você já sublinhou isso em Atos? Você já pensou numa coisa? Pensa comigo aqui. Se ele nem tampouco é servido por mãos humanas, é sinal que ele é servido por outras mãos. Concorda? Porque ele está dizendo que não é servido por mão humana. Mas não tem só mão humana, tem a mão do anjo. E o anjo não é humano. Então, provavelmente, ele é servido pelos anjos. E a Bíblia diz que sim. Amém? Como se necessitasse de alguma coisa. Deus necessita? De nada. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a todos. Dá vida aos anjos, dá vida aos homens, dá vida aos animais. Ó, dá respiração. Será que anjo respira? Hein? Você não pergunta essas coisas, não? Gente, você sabe, isso fica vindo no meu coração, essas coisas. O anjo uma vez apareceu para mim, eu fiquei pensando, Senhor, respira. Fico pensando nessas coisas. Você não pensa, não? Pensa aí também para me ajudar. Fica parecendo que só eu que penso essas coisas, você tem que pensar. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Gente, é por isso que toda oração em Israel fala assim, ó. Yeshua, quando foi multiplicar o pão, primeiro ele levanta e fala o quê? Baruch, bendito sejas tu que concedeu esse alimento. Porque ele que dá tudo. Ele que dá tudo. Rafael, mas eu fui na padaria. Sim, mas o pão foi feito na padaria, é verdade. Mas e o trigo? Ah, foi o fulano que plantou. Mas quem criou o trigo? E quem deu força para o plantador plantar? Só você ir pensando nas coisas. Logo mais, uma vez, Yud-Heh-Vav-Heh se mostra como ele se revelou a nós em Números 14, 18. Yud-Heh-Vav-Heh, tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem como inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Dentro da sua misericórdia, Yud-Heh-Vav-Heh, que tem vida em si mesmo, sabe que quem tiver imundície ligado à morte, ele, ao se fazer presente, o portador da imundície será o quê? Destruído. Então Deus é misericordioso. E falou para Israel o quê? Tira eles do arraial, senão eu vou matá-los. Porque a minha presença os mata. Porque eu sou puro, eu sou santo, e eles estão sujos pela morte. Ó. Por isso, ele, na sua infinita misericórdia, manda lançar fora do arraial, para preservar a vida dos imundos, porque ele é preservador de vida, e ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Ó. Então, agora você vai entender, porque as pessoas estão dizendo que Deus estava rejeitando eles. Não, Deus estava preservando a vida deles, porque naturalmente, vamos falar assim, quando Deus se manifesta, se eu tiver com imundície de morte, eu sou fulminado e morto e destruído. E ele não quer a minha destruição. E como ele é misericordioso, tardio em ira e grande em benevolência, ele fala, lança o Rafael fora do arraial, porque senão ele vai ser destruído. Então isso é o quê? E dá-los, quando ele lança fora, sabe o que ele está fazendo? Está dando a possibilidade de se purificarem para posteriormente voltarem à comunhão com ele. Deus é bom demais, meu irmão. Por isso que a mulher falou assim, bem-aventurados os peitos que tu mamaste. Ele falou, o que ele falou? Eu esqueci. Ele falou, mais bem-aventurado aquele que crê. Mas não foi isso que eu queria falar, não.
Eu errei. Eu queria dizer que a mulher falou assim: tu és bom. Ele falou: eu bom? Bom é o pai que está. Então, quando ele manda lançar fora, apesar das pessoas se sentirem rejeitadas e interpretar a atitude errada, que Israel interpretou errado, e a igreja também, ele está tendo misericórdia daquelas pessoas para não destruí-las e dá-las a possibilidade de se purificarem para o que? Posteriormente retornar e ter relação com ele. Amém? Pois enquanto a vida há o quê? Isso está escrito, sabia? Eclesiastes 9,4. Ora, para aquele que está entre os vivos há. Então Deus está lançando fora, porque eles ainda estão vivos. Então há esperança para eles o quê? Retornarem e terem comunhão purificada. Porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Agora imagina uma coisa comigo, gente. Vocês vão imaginar comigo. Se o Criador disse a Israel: andarei no meio de vós, serei vosso Elohim e vós serei o meu povo. Agora, para isso, foi necessário lançar fora da arraial todo impuro. Quanto mais grandioso é pensar que Yud Revavirê não apenas deseja andar entre nós, mas ele nos edifica para nos fazer morada e habitar em nós. Imagina o nível da pureza que temos que estar. Porque se para ele andar precisou lançar o imundo para fora, imagina para ele habitar em mim. O que eu tenho que fazer para que eu não seja fulminado? Ó. Percebeu, meu irmão? Como está escrito em Efésios 2, 19, 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Yud Revavirê, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua Hamashia a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo de Yud Revavirê. Ó, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Yud Revavirê no... Gente, ele não quer só andar no nosso meio, ele quer habitar em você. Ele quer lhe fazer de templo do seu Espírito. E mais tarde nós vamos entender que até o Filho dele mora em nós. Porque ele diz assim, o Pai em mim e eu em vós. Então nós somos o templo aonde o Filho e o Pai habitam em nós. Então imagina o nível de pureza que você e eu temos que andar. Honrará de jeito nenhum. Pede perdão que você falou mal de mim. De jeito nenhum. Quando você menstrua, depois você toma banhozinho, faz a sua purificação. Quando você tem ejaculação noturna, vai lá, toma seu banhozinho, parará, entendeu? Tem relação sexual, é justo, não tem nada de errado isso com marido e mulher. Aí depois toma seu banhozinho, purifica, enfim. Amém? Glória a Deus. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Então, é muito. Ah, não, foi a camisa que bateu. Foi o diabo. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Voltou. Voltou? Vamos ver. Ou é a minha camisa que está desligando isso? Voltou. Né? Então, por Yud Revavirê edificar
para fazer em nós morada, é que há uma exortação séria à santidade, que a igreja abandonou isso. 2 Coríntios 6, 14, 18. Não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que jugo é esse? Hein? Todo tipo de sociedade, casamento. Você não pode casar com ímpio. Não, mas ele se converte depois. Não pode casar com ímpio. É o contrário. Primeiro ele tem que se converter, de fato, depois você pode casar. Mas não pode. Alô, alô? Alô? Alô, alô? Está me ouvindo, né, gente? Amém. Então, não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Gente, o que eu mais vejo é crente casando com ímpio. Filho de crente casando com ímpio. E depois, a coisa pesa, porque um está andando em justiça, o outro não. Aí a canga pesa para que lado? Para o lado do justo. Aí começa a reclamar. Mas aí se separar, não pode casar de novo. Aí, meu irmão, vai chorar no colo da mamãe. Sociedade profissional também não pode com ímpio. Porque o ímpio, ele pode não pagar os impostos, você tem que pagar, senão você está em pecado. Como é que você faz? Se é sócio dele, ele não paga, você é culpado também, sabia disso? Você carrega a iniquidade dele. Gente, é muito sério. Se você casa com ímpio, você carrega a iniquidade dela. Não é só mulher para homem, homem e mulher, é casamento em geral. E se você faz uma sociedade profissional com ímpio, você carrega a iniquidade dele, amigo. Você assina, não assina? Você concorda, não concorda? Então, você carrega a iniquidade. E que comunhão tem a luz com as trevas? Você tem luz, o cara tem treva, a mulher tem treva, como é que você vai ter comunhão? E que concórdia há entre Machia e Belial? Belial aqui é demônio. Ó, ou, ou, ou que parte tem o fiel com o infiel? O cara é infiel, você é fiel, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E que consenso tem o templo, que você é o templo de Yud Revavirê, com os ídolos? Aí você está casado, você é templo do Espírito, aí o teu marido, a tua esposa, vai adorar Mariona. Ou vai adorar lá os ídolos. Vai adorar o santinho. O que o templo que tem o Espírito de Deus tem com os ídolos? Nada. Nada. Porque vós sois templo de Elohim vivente. Como Yud Revavirê disse, neles habitarei e entre eles andarei. Ele vai habitar em nós e andar entre nós. Lá em Israel ele fala, andarei entre vós. Aqui ele está falando, habitarei em vós e andarei entre vós. Ó. E eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Por isso, abre o ouvido aí. Ó. Sai de onde? Do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada. Isso aqui é evangelho, gente. O que é imundo? Morte. A ejaculação. A menstruação. Todas as coisas que me levam à imundícia espiritual da morte. É claro que a menstruação agora é natural. Mas depois que você menstruou,
você faz a sua higiene normal. O homem, quando ele tem ejaculação lá, depois ele vai, faz a higiene, limpa, não é? Ora ao Senhor, todos dois, e glorifica e se purifica. Amém? Porque a palavra está dizendo, não toquei coisa imunda. E eu vos receberei. Ó. E eu serei para vós o que, Pai? E vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esta é uma exortação de Paulo igual a que Yud Revavirê passou para Moisés. É a mesma coisa. Para que os seguidores de Yeshua não se unam em julgo desigual com os incrédulos, casamento entre crente e incrédulo, sociedade profissional e aliança de qualquer tipo com incrédulo, destacando a incompatibilidade entre justiça, iniquidade, luz e trevas, e Yeshua e o maligno. E você sabe que um dia desse teve uma reportagem de um canal aí, entre uma cantora evangélica e uma artista que se diz filha desses negócios aí. E aí ele olhou para ela e falou assim, você me tem como amiga? Aí a evangélica gaguejou e acabou dizendo que sim. Mas a Bíblia diz o quê? Eu posso ser amigo do ímpio. Eu tenho que conviver com o ímpio. Mas amigos são aqueles que temem e fazem a vontade do Senhor. Então você percebe que o crente nem tem mais noção dessas coisas. Olha o perigo. Então, já estou terminando. E não tocar nada imundo para serem recebidos como filhos e filhas por Yud Revavirê. Ele não só anda entre nós, ele habita em nós. Por isso também não podemos destruir o nosso corpo. Eu fiz questão de falar nisso, porque eu já ouvi crente falando que quem suicidou está salvo. Ah, mas se ele se arrependeu antes de morrer. Gente, eu já ouvi muito isso na igreja, por isso que eu estou falando aqui. Vou mostrar a vocês que quem destrói o corpo não tem parte com o Senhor. Ó, por isso também não podemos destruir o nosso corpo, que é o templo de Elohim vivo, nem com vícios, nem com prostituição, nem com suicídio. Veja o que fala em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o santuário de Yud Revavirê e que o espírito de Yud Revavirê habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Yud Revavirê, o que é destruir o santuário? Suicídio é destruir? Prostituição é destruir? Vício é destruir? Seja vício de cigarro, seja vício de droga, qualquer vício, não é destruir? Então, não tem parte com o Senhor. E o de Revavirê vai fazer o quê? De destruir. E as pessoas não têm consciência disso. Às vezes estão dentro da igreja viciados. Estão destruindo o templo do Espírito. Então o Senhor vai destruí-los. É o que está escrito aqui. Porque santo, sagrado é o santuário de Yud Revavirê, sois vós. Não está falando disso aqui de casa. Está falando do teu corpo, do meu corpo. Inclusive, tanto Moisés quanto Yeshua foram fiéis em toda a casa de Yud Revavirê. Isso é interessante. Ó, Hebreus 3, de 1 a 2. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Yeshua, como ele foi fiel ao que o constituiu. Quem o constituiu como sumo sacerdote? Fala aí. Yud Revavirê, o Pai. Assim como também foi Moisés em toda a casa de Yud Revavirê. Então, tanto Moisés quanto Yeshua foram constituídos pelo Pai para cuidar da casa do Pai aqui na terra. Sabia disso? Tanto Moisés quanto Yeshua. A palavra nos mostra que Yeshua e Moisés foram fiéis a Yud Revavirê, que os constituiu para cuidar da sua casa aqui na terra. Para Moisés, essa casa era Israel. Para Yeshua, é Israel que crê e também os gentios que creem, formando juntos a casa de Yud Revavirê na terra. Mas há uma diferença entre os dois, Moisés e Yeshua.
Há uma diferença. Veja em Hebreus 3, de 3 a 6. Pois ele, Yeshua, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Todos dois foram obedientes e fiéis ao mandato do Pai. Todos dois. Mas com uma diferença. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Agora nós vamos entender uma coisa linda. Porque toda a casa é edificada por alguém. Mas quem edificou todas as coisas é Yud-Heh. Olha que coisa. Quer dizer que Yeshua é edificador de casa. Mas quem edifica todas as coisas é quem? O Pai. Ó. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Yud-Heh, Israel, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar, que haviam de vir. Mas Machia o é como filho sobre a casa de Yud-Heh, que somos, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. A esperança é uma glória. E é mesmo, quando a gente tem esperança, você já percebeu que a gente fica feliz? Isso é glória. A esperança, não perca a glória da esperança. A esperança é uma glória. Você quer ver a glória de Deus? Tem esperança. A esperança é uma glória. Ó, bonito isso, né? A diferença é que Moisés é casa. Ó, Moisés é casa também, não é? O Espírito não vinha sobre ele. Moisés é casa, pertence à casa, ele é casa, mas ele pertence à casa como servo. Enquanto Yeshua é o meio pelo qual Yud-Heh edificou a casa. Ó, e foi por Yud-Heh que Yeshua foi introduzido no mundo como a própria expressão santa da casa de Yud-Heh na terra. Então, tanto Moisés quanto Yeshua se tornaram casa pela vontade do Pai. A diferença é que Moisés é casa e servo. E o edificador da casa é Yeshua, porque Deus fez tudo por meio dele e para ele. E depois o Senhor o introduziu na terra, nascido de mulher, para ser casa. Deu a entender? Só que ele é filho. Ó, ele foi introduzido no mundo com a própria expressão da casa de Yud-Heh. Não apenas servindo nela, mas sendo, mas sendo o filho que a sustenta e governa. Pois Yud-Heh edificou todas as coisas através de Yeshua, como está escrito em Hebreus 1, de 1 a 2. Havendo Yud-Heh antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Aí, ó. Deus fez tudo através de... E também em João 1 a 3. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? Então, eu erro se eu falar no princípio era Yeshua? E Yeshua estava com Yud-Heh, o Pai? E Yeshua era Elohim? Ó, porque ele é cabeça. Porque nós vimos que ele foi preparado para ter o quê? Primazia em tudo e sentou à destra do Pai nas alturas e é dado como cabeça de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Yeshua, dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Yeshua tem maior honra que Moisés, porque Yud-Heh criou todas as coisas por intermédio de Yeshua. Primeiro ele é edificador e depois ele é introduzido na terra como casa de Yud-Heh. Por isso hoje, sendo nós casas do Criador da terra,
quero terminar com um conselho que o próprio Criador nos dá. Você quer ouvir? Portanto, como diz o Espírito do Senhor, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Aí tu presta atenção. Assim como Israel foi levado para o deserto, assim também Yeshua foi levado para o deserto. Assim também nós somos levados para o deserto. E lá há o quê? Tentação. Onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Erram aonde? E não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós, diz assim, que nunca haja em mim um coração mau e infiel, para que venhamos a nos apartar do Elohim vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Pastor Lúcio, me exorte. Pode exortar hoje. Exortem uns aos outros. Todos os dias. Amanhã também, não esqueça. Durante o tempo que se chama hoje. É sério. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Shabbat Shalom. Muito bom.